Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você vai me visualizar. E dessa oportunidade eu quero trazer um tema muito interessante e que traz algumas dúvidas para pessoas sinceras, pessoas que amam a Deus, pessoas honestas, mas ainda se encontram em dúvida com esse assunto. O assunto é a lei de Deus. Grande maioria dos cristãos divulgam e ensinam que a lei de Deus, o decálogo chamado os 10 mandamentos, já não é mais necessário obedecer de Cristo até os dias de hoje. De Cristo para frente, já não é mais necessário o cristão obedecer à lei de Deus. E neste sentido é que eu quero tirar algumas dúvidas dentro da Bíblia Sagrada. E o texto muito usado para dizer que Jesus, ele anulou, ele eliminou, ele não mais trouxe a necessidade para nós e para todo cristão obedecer à lei de Deus. Está em Mateus 5. Eu vou ler o verso 17, o texto muito utilizado. Diz assim: Não penseis, Jesus disse, não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. E dentro desse texto, alguns isolam esse texto e não observam o contexto, ou seja, a continuação do que Cristo queria dizer. E se apegam dizendo que na parte B do texto de Mateus 5,17, quando Jesus disse eu vim cumprir, eles se apegam que se Cristo cumpriu, já não existe mais a necessidade de alguém mais tentar cumprir, obedecer à lei do decálogo, os 10 mandamentos. Mas se nós continuarmos a leitura, passando do verso 17, no verso 19, o próprio Cristo continua explicando: quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Então, portanto, o próprio Cristo, ele declara que ele cumpriu, e no verso 19 ele diz que quem cumprir e ensinar será chamado grande no reino do céu. Agora, para não ficar somente nesse texto tão claro, tão iluminativo, nós vamos mais alguns textos que falam sobre a lei de Deus. No verso de Romanos, a carta aos Romanos que Paulo enviou aos Romanos, no capítulo 2, o versículo 12, o apóstolo Paulo, depois de Cristo, foi o maior evangelista da história. E ele declara dizendo, em Romanos 2,12, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então Paulo está declarando que nós iremos ser julgados pela lei. No juízo final, o juiz, que será o próprio Jesus Cristo, que hoje é advogado, mas ele vai tomar o trono de juiz no juízo final. Ele vai usar a lei
para julgar quem mente, quem furta, quem adultera, quem engana, né? Quem comete a fornicação, quem comete a corrupção. Porque um juiz, ele não tem como condenar ou absolver se não houver uma lei que identifique a transgressão. Então, Romanos diz que todos que pecaram sem lei perecerão. Mas os que sob a lei pecaram pela lei serão julgados. Então, se você e eu somos conhecedor da existência de uma lei de Deus, nós haveremos de ser julgados por esta lei que nós conhecemos. Agora, nós vamos para Tiago, no livro de Tiago, capítulo 1, o versículo é o 25 que eu quero trazer, que Tiago diz que, capítulo 1, verso 5, vou ler, diz assim: Entretanto, aquele que atentar bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela perseverar, não sendo apenas ouvinte, esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado em tudo que fizer. Tiago 1 e o verso 25. Então, cumprir e praticar é a mesma coisa. Cristo praticou, e ele diz que quem praticar será chamado grande no reino do céu. E os menores não poderão participar do reino do céu. Agora, em Tiago, eu li o capítulo 1, verso 25, mas a conclusão que define que lei é essa da liberdade que Tiago está falando. Qual é esta lei? Tiago 2, a partir do verso 10, o próprio Tiago, apóstolo, diz assim: Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se não cometeres adultério, mas é homicida, torna-se a ti mesmo transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, com quem há de ser julgado pela lei da liberdade. Que lei da liberdade é esta que ele está mencionando no capítulo 1, verso 25? Ele explica no capítulo 2. É a lei chamada Decálogo, os 10 mandamentos. É lá que diz: não adulterarás, não matarás, não furtarás. É essa que Tiago está dizendo, no capítulo 2, o verso 10. Mas eu vou concluir esse raciocínio de hoje com a palavra do apóstolo Paulo, novamente na carta aos Romanos. No capítulo 7 aos Romanos, Paulo diz assim, olha, capítulo 7, o versículo 7 e o versículo 12 da carta aos Romanos. Que diremos? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, ele está dizendo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei. Porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, o que para muitos hoje significa invalidar a lei, Paulo está dizendo que a lei não é pecado. E sobre a lei, ele conclui no verso 12 de Romanos 7, dizendo, de modo que a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e é bom. Então ficamos com esse raciocínio. E não despreze nunca a lei de Deus, seja por qualquer pessoa que estiver tentando persuadir para desprezar os chamados antinomistas,
os que são inimigo da lei de Deus. Mas temos que ser amigo de Deus, amigo das suas ordens, dos seus estatutos, das suas leis, para que possamos estar dentro da graça de Deus. O que foi modificado foi o julgamento da lei, a sentença da lei. Cristo, então, ele transformou o julgamento que era imediato, com pedras, apedrejamento, para esse julgamento ser lá para o dia final. E hoje você e eu temos a graça de ser perdoado quando erramos, quando falhamos, quando por algum motivo, involuntariamente, transgredimos. E Cristo então fez essa mudança. Ele deu hoje a graça do perdão, mas vai haver um dia do juízo final. E que nós possamos estar sempre humilhados diante de Cristo, nos pedindo perdão a Ele, para que no juízo final a gente esteja julgado não como condenados, mas justificados pela graça de Deus. Que Deus te abençoe, a sua família, ao seu lar e a tua vida.